Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs que acompanham de casa essa liturgia, povo de Deus que hoje se reúne para participar desta Eucaristia e com esta Eucaristia iniciar o tempo quaresmal. A palavra de Deus que vem ao nosso encontro, logo na primeira leitura, nós ouvimos o Senhor que diz: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Esse é o querer de Deus, essa é a vontade do Senhor, que toda a humanidade se volte para Ele, com o coração, com todo o vosso coração, e exercitando as práticas penitenciais. No contexto que nós estamos vivendo, amados irmãos e irmãs, onde já estamos sobre ameaça de guerra, já está acontecendo bombardeios, né? A palavra de Deus que vem ao nosso encontro hoje, de fato, deve ecoar no coração de toda a humanidade. Onde há guerra, há a falta de Deus. Porque quem está dominando é a ganância, é a busca pelo poder, é a busca pelo ter. E hoje se fala de globalização. E a globalização é justamente uma realidade onde todos são atingidos por esse mal que está acontecendo, que é a guerra. Toda a humanidade sofre. Eu tenho dito, quando surge guerra, é sinal que a humanidade está perdendo. Não só os países que estão em confronto, mas toda a humanidade. É sinal que o mal começa a vencer. Por isso, a liturgia de hoje tem um peso maior e faz esse convite a todos nós a, de fato, voltar para Deus arrependidos dos nossos pecados. Arrependidos dos nossos pecados. Pois o tempo quaresmal é um caminho que todos nós devemos fazer, um caminho penitencial, buscando apresentar ao Senhor o coração arrependido e exercitando as práticas que o próprio Cristo Jesus nos ensina hoje. E ao falar aos seus discípulos, Jesus apresenta 3 disposições para viver bem esse tempo quaresmal: a oração, o jejum e a esmola. E ao mesmo tempo adverte aos discípulos e também adverte a todos nós hoje que participamos desta liturgia. Quando orardes, deve recolher-se no silêncio do seu quarto, fechar a porta e rezar ao Pai. E Ele, que vê o escondido, escutará a sua oração. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos rezar assim. As pessoas não precisam saber que nós rezamos, elas precisam receber os frutos da nossa oração. As pessoas não precisam nos ver rezando, as pessoas não precisam saber que somos pessoas orantes, elas precisam colher os frutos da nossa oração: a caridade, o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade. Pois nós sabemos que tem pessoas que rezam tanto, que estão sempre adorando o Santíssimo Sacramento,
que participam de missas diárias, se tiver comunhão diária, mas não é capaz de um gesto de bondade. O coração é endurecido. Então essa oração é vã. Essa oração não gera frutos. É uma oração que não está trazendo para aquela pessoa a verdadeira experiência de conversão. Porque a oração deve nos aproximar de Deus. E quanto mais próximo de Deus estivermos, subtende que melhores seremos. Então, uma pessoa que reza tanto, mas que não é capaz de um gesto de amor, não é capaz de um gesto de bondade, é sinal que a sua oração é uma oração que não gera frutos, uma oração que não está gerando os frutos. É preciso repensar o jeito de rezar e buscar então aproximar ainda mais de Deus, trilhar o verdadeiro caminho de conversão. Também Jesus fala sobre a experiência do jejum. A prática do jejum também deve ser uma prática pessoal. Não precisa revelar para todo mundo que estamos jejuando, mas que Cristo Jesus possa ver a nossa disposição para esse exercício esse que nos faz estar mais unido a Ele. E sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que pela prática do jejum, nós também somos convidados a estarmos mais próximos dos irmãos. Não adianta fazer jejum e não praticar a caridade. Esse jejum não gera frutos. Não tem sentido você se abster de carne, disso, daquilo, e não ser capaz de partilhar com o irmão. Qual é o sentido do jejum que você está fazendo? Bem como o exercício da caridade. E me parece que aqui é onde mora o perigo e onde muitas pessoas estão pecando constantemente. Pois nós, os cristãos, sabemos que o que a mão direita dá, que a esquerda não veja. Mas quantas pessoas hoje até faz gesto de caridade, mas no ato de estar entregando alguma coisa a uma pessoa necessitada, está fazendo selfies, tirando fotos, postando nas redes sociais para receber palminhas, para receber elogios. Jesus disse: já recebeu a recompensa. E o mundo está cheio de pessoas assim, pessoas que se utilizam dos pobres para se promoverem. Amados irmãos e irmãs, coitada dessas pessoas. Tantos santos e santas que nós temos na igreja, que praticaram tanta caridade, só Deus sabe a caridade que elas praticaram, e por isso estão nos céus. Nós hoje, os cristãos, estamos perdendo de vista o verdadeiro sentido da prática de caridade, com a facilidade que se tem de tirar fotos, fazer vídeos e postar nas redes sociais. As pessoas estão se perdendo. Por isso, nessa quarta-feira de cinzas, a palavra de Deus nos convida a repensar o nosso jeito de ser cristãos, porque senão nós estamos brincando de viver a nossa fé. Estamos nos corrompendo a cada dia. Ao invés de alegrar e agradar o coração de Deus, nós estamos alegrando e agradando ao coração do inimigo. Estamos perdendo a graça. São Paulo, na carta aos Coríntios, hoje, exorta, ele diz: somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. A não receber em vão a graça de Deus. Deus continua derramando a sua graça. Deus continua a nos abençoar.
Mas quantas pessoas estão desperdiçando a graça de Deus? Por isso, amados irmãos e irmãs, se você hoje veio participar desta Eucaristia, é porque você tem no coração uma predisposição para viver o tempo quaresmal. E o tempo quaresmal é um tempo de penitência, é um tempo de verdadeira conversão, é um tempo de escutar a voz de Deus que diz: voltai para mim com todo o vosso coração, rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Devemos voltar para o Senhor enquanto há tempo, mas com todo o coração, com toda a fé, com o desejo, queridos irmãos e irmãs, de fazer uma verdadeira experiência do amor misericordioso de Deus. Deus espera por nós. Deus espera uma atitude de penitência, uma experiência de conversão verdadeira, que as nossas orações possam nos aproximar do Senhor, que as nossas práticas espirituais, sejam elas o jejum, a caridade, que possamos exercitar com esse objetivo, estarmos nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor. Tomemos cuidado, caríssimos irmãos e irmãs, com a preparação que nós estamos fazendo para celebrar a Páscoa do Senhor, pois nós podemos incorrer o risco de viver uma quaresma vazia do verdadeiro sentido espiritual que esse tempo quer proporcionar para todos nós. Quaresma é tempo de arrependimento, é tempo de conversão, tempo de bater a mão no peito, se reconhecer pecador e iniciar então o verdadeiro caminho de conversão. E o gesto concreto que nós realizamos nesta Eucaristia é ter a humildade de inclinar a nossa cabeça para receber as cinzas como um verdadeiro sinal daquilo que nós somos. Somos todos pecadores. Não existe ninguém melhor do que outro aqui na igreja nem no mundo. Todos nós somos pecadores. Só os orgulhosos que não serão capazes de reclinar a sua cabeça para receber esse sinal, esse símbolo de que todos nós somos pó e um dia voltaremos ao pó. Que todos nós somos pecadores e que por isso devemos nos converter e acreditar verdadeiramente no Evangelho. Ao recebermos então as cinzas em nossa cabeça, que nós possamos fazer essa reflexão de que necessitamos do perdão de Deus, que necessitamos da misericórdia do Senhor, para que um dia possamos, assim como Ele, cruzar a passagem que nos leva para uma vida eterna. Jesus vence a morte, Ele ressuscita e espera por todos nós também essa mesma experiência. Mas para ressuscitarmos e um dia celebrarmos na presença de Deus a eternidade, é preciso arrependimento dos pecados, mudança de vida e uma atitude de santidade. Que possamos então, caríssimos irmãos e irmãs, iniciar esse tempo quaresmal com essa predisposição de viver um tempo verdadeiro de penitência e conversão, desejosa de alcançar esse caminho de santidade que nos aproxima do Pai e que nos leva a celebrarmos com alegria a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.